Olá. Meu convidado essa semana no Conversas com o Meio é o jornalista Felipe Moura Brasil. Eu já queria há algum tempo ter chamado o Felipe para essa conversa, mas a última semana deu o que nós jornalistas chamamos de um gancho, ou seja, de um acontecimento que ancora, dá um bom motivo para alavancar uma entrevista, uma conversa. O Facebook expurgou, tanto da sua rede quanto do Instagram, uma série de contas falsas bolsonaristas. E não só essas contas eram contas ligadas a invenções, fake news, como eram contas que eram coordenadas por gente muito ligada ao governo, inclusive um assessor que trabalha dentro do Palácio do Planalto. E o Felipe foi o primeiro jornalista a mapear essa rede da militância virtual. Então eu queria ouvir dele um pouco mais de como é que essa rede funciona. Agora, há outros dois assuntos importantes para conversar com o Felipe, num momento como esse, que são os seguintes. O primeiro é que ele é o editor de talvez o livro mais vendido do professor, do escritor Olavo de Carvalho, que é um livro chamado O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. De 2013 para cá, esse livro que o Felipe organizou se tornou meio que uma bíblia para um grupo muito grande de pessoas que se identificam como conservadoras. Ele foi costurado, são quase 600 páginas de livro, quer dizer, é um livro bastante grande, com uma quantidade imensa de artigos cuidadosamente organizados em cima daquilo que estava espalhado dentro do site do Olavo. Então, de certa forma, existe um elo aí no crescimento desse movimento conservador com esse livro. Eu queria falar um pouco com o Felipe sobre a história desse livro e como é que ele vê tudo o que aconteceu desde então. Porque aí tem um segundo item, o segundo ponto que eu queria puxar, que é o Felipe é um autodeclarado conservador. E como ele, que é conservador, e, no entanto, é um crítico de primeira hora do governo Bolsonaro, vê esse encontro. Existe algum tipo de preço que o conservadorismo vai pagar por conta do governo Jair Bolsonaro? Que tipo de preço é esse? Bem, o Felipe, evidentemente, tem algumas respostas para todas essas perguntas. Não quero, de forma alguma, adiar mais esse encontro com vocês. Felipe Moura Brasil. Felipe Moura Brasil, muito obrigado por ter aceitado o convite. Salve, salve, Pedro. É uma honra participar. Obrigado a você e parabéns por essa série de entrevistas esclarecedoras, buscando trazer à tona certas nuances que muitas vezes se perdem no debate público. Gentileza sua. Então deixa eu começar. Felipe, você, num determinado momento do ano passado, você publicou, foi uma reportagem de capa na Cruzoé, o primeiro texto detalhando como funciona aquilo que você chamou na época de blogueiros de crachá, né? A militância virtual bolsonarista. Depois acabaria se consolidando o termo gabinete do ódio para se referir, pelo menos, ao núcleo no Planalto desse conjunto. E, claro, semana passada a gente teve esse movimento do Facebook que pela primeira vez fez uma ligação clara entre um assessor direto do presidente da República e essa milícia virtual. Ou seja, o Facebook, em essência, confirmou que está dentro do Palácio do Planalto, um dos centros, um dos nós principais dessa rede. Você conhece esse mundo como poucos. Me conta essa história. Claro, eu posso contar aquilo que eu sei, que é aquilo que está na matéria, que está no meu trabalho, que aparece nos meus comentários e nos meus artigos.
É bom aqui fazer justiça que certas reportagens jornalísticas, certas análises, inclusive, elas partem também de informações que outros jornalistas descobriram, elas desenvolvem informações que já estavam no ar de alguma forma. O que a minha reportagem fez foi realmente detalhar e ainda acrescentar um material exclusivo que veio de troca de mensagens que eu acabei obtendo, obviamente não como hackers, né, não por violação criminosa de aplicativo de celular, mas justamente pela apuração jornalística que é legítima e é claro que desagrada a muita gente. Então, certos vínculos da militância, eles também foram expostos por aquela reportagem em razão de grupos de WhatsApp, em razão de conversas ali individuais também que aparecem na reportagem. Mas o próprio Gabinete do Ódio nem é uma expressão que foi criada por mim, já tinha ali matéria do Estadão e da Folha a respeito disso, o próprio Globo já tinha falado antes na figura do Tércio, só que eu mostrei que não era simplesmente um gabinete na presidência da República que tinha alguém que administrava as redes sociais do presidente. Eu mostrei que havia um monte de militantes espalhados em gabinetes bolsonaristas atuando na internet sem transparência, usando, por exemplo, nomes que não eram os seus próprios nomes, sem revelar para o público o cargo que eles tinham. Então eu puxei tudo isso com um trabalho ali minucioso de apuração, trazendo à tona nomes, sobrenomes, cargos, remunerações dessa ala de militantes de gabinete. A reportagem não se restringe a isso, né? Tem outros ali bolsonaristas que não estão em cargos de gabinete, tem assessor da Presidência da República, de Assuntos Internacionais, tem ali empresário bolsonarista, que eu trouxe à tona como sendo financiador ali de uma parte da militância e agora está aparecendo aí também em outras investigações. Então teve todo esse trabalho aí de detalhar isso que é o quê? É uma militância virtual, paga com dinheiro público, em gabinetes como assessores parlamentares. E aí isso para mim é uma questão de você trazer transparência, lançar luz em cima de algo que é obscuro. E o dever jornalístico é você realmente lançar luz sobre os poderes, como é que eles estão atuando. E um poder, ele não se restringe à presidência da República, ao cargo efetivo de determinadas pessoas que ocupam liderança. Tem todo um esquema de poder que envolve a sua militância. Então, você trazer à tona para o público que participa do debate público pelas redes sociais, que lê aquelas fontes governistas, você trazer a público quem aquelas pessoas são, quem está por trás daquelas contas, é um dever jornalístico tradicional. O que acontece é que houve aí esse desenvolvimento da tecnologia, você é até especialista nessa área, entende melhor do que eu, e isso gerou certas possibilidades de se fazer uma militância de maneiras obscuras. E o que o Facebook fez agora, recentemente, foi confirmar que militantes de gabinetes bolsonaristas remunerados com dinheiro público tinham contas nas redes sociais sem transparência, que é exatamente o tema de uma parte, pelo menos, da minha reportagem. E, inclusive, há ali personagens comuns, personagens que eu trouxe à tona e que tinham, inclusive, postagens de uma sonsice, de uma hipocrisia, de um cinismo, aquela turma que finge que não ganha o dinheiro que ganha em determinado gabinete, que está fazendo aquilo ali tudo como se fosse apenas um cidadão que apoia o presidente da República. E eu sempre lembro daquela frase do Milor Fernandes, eu não sei se eu vou formular ela agora certinho, mas desconfio de todo idealista que lucra com os seus ideais, né? Então é preciso mostrar que essas pessoas realmente estão sendo remuneradas. Se elas apoiam ou não, etc., é uma outra questão que vale a pena as pessoas analisarem caso a caso. Mas eu acho que deu ali para trazer mais transparência sobre a atuação dessas pessoas, e o Facebook ainda foi além num certo sentido, porque ele, como plataforma mesmo, pôde identificar várias outras contas fakes, quer dizer, onde não se assumia a identidade, que eram usadas por aquelas mesmas pessoas e algumas outras ainda.
né? Então isso é muito importante, porque você tem o mesmo militante administrando várias contas e inflando o apoio ao presidente e espalhando narrativa. Não só espalhando narrativa com aquelas meias-verdades que os grupos políticos, às quais os grupos políticos recorrem, mas também contas sendo usadas para atacar adversários, para atacar rivais. E aí você entra em outra questão moral, né, na verdade imoral, que é você ter uma militância virtual remunerada com dinheiro público em gabinetes como assessores, sem transparência, atacando adversários, quer dizer, colaborando para esse processo tão comum no bolsonarismo de tentativa de assassinato de reputação de rivais. Muitas vezes com fake news, como o próprio Facebook acabou mostrando. Derrubei uma garrafa d'água aqui, mas ela estava vazia. Então, foi mais ou menos isso o que havia ali de comum entre a minha reportagem e essas revelações recentes do Facebook. Agora, é claro que há todo um detalhamento de cada caso, quem são aquelas pessoas, em quais gabinetes elas estão. Então, eles usam, por exemplo, gabinetes de assembleias legislativas, quer dizer, onde estão os deputados estaduais. Então, você tem militante virtual que tem cargo na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ. Você tem na Assembleia Legislativa de São Paulo, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E isso é gente com nome, sobrenome, cargo e remuneração que se pode confirmar na folha de pagamento dessas assembleias, que é público, basta você entrar naquelas páginas. E houve, depois da minha reportagem, e existe até hoje, uma tentativa de desinformar e de dizer que isso nunca foi provado. Imagina, isso já estava provado. Então não o Facebook, ele não provou aquilo que eu deixei de provar, aquilo já estava provado. O Facebook apenas confirmou e detalhou, né, de uma maneira bastante forte, porque é a própria plataforma dizendo que aquilo acontece. Quem você pensaria, Felipe, como os personagens principais dessa história? Se tivesse um grupo de pessoas ali que você considera que são chaves na história, quem são? Ou que te parecem de fora? Que me parecem de fora ali responsáveis? Olha, isso tudo, Pedro, eu tenho muito cuidado para falar a respeito dessas questões de chefia, de ligação, porque tudo isso gerou investigações, né? Não só a minha reportagem, ela está sendo citada por aí, mas outros levantamentos da imprensa que se basearam nela. Você tem levantamentos de outros veículos, cujos jornalistas até me citam aí nas redes sociais, com uma matéria que foi a chave de tudo para encontrar outras coisas. A CPMI das fake news, ela encontrou, por exemplo, o Eduardo Guimarães, um assessor do Eduardo Bolsonaro, deputado federal, filho 03 do presidente da República, que geria ali uma conta no Instagram, sem dizer o nome, que atacava adversários. Então, é mais desdobramento dentro desse mesmo tema, que é o tema da fraude do debate público, da manipulação do debate público. Então, assim, você tem o Tércio, que está no gabinete da presidência da República, e houve, você vê, entre a minha reportagem e as revelações do Facebook, 9 meses. E nesses 9 meses pipocaram aí notícias de que havia certas pressões para que o presidente demitisse, exonerasse ou mudasse de lugar o Tércio, que isso ainda poderia render problemas para ele, e isso não aconteceu. E não aconteceu provavelmente por quê? Porque o Tércio foi recrutado pelo Carlos Bolsonaro, ele era assessor do Carlos Bolsonaro, ganhava muito menos do que ganha hoje, ganhava cerca de R$3 mil na Câmara Municipal do Rio de Janeiro como assessor, depois foi assim promovido para o gabinete da presidência, quando o Bolsonaro foi eleito, e aí ganha, sei lá, cerca de R$13 mil, e faz essa administração dessas contas. Fez também durante a campanha, quer dizer, colaborou com a militância virtual ali bolsonarista em 2018, então é alguém que tem ali a chancela do filho do Jair Bolsonaro, que, de acordo com vários deputados bolsonaristas, inclusive, faz ali certas chantagens emocionais, como eles chamam, com o presidente da República: se você não deixar eu fazer isso, eu vou fazer aquilo e tal. Então, assim, existe uma força grande do Carlos Bolsonaro na comunicação do governo por essa relação com o presidente da República. Então você tem o Tércio, ele está no gabinete do terceiro andar do Palácio do Planalto, é o mesmo andar em que está o Felipe Martins, que é
teoricamente assessor para assuntos internacionais, mas também é um orientador da militância bolsonarista nas redes sociais. Essas pessoas que atuam nas redes sociais bolsonaristas sempre negaram a existência do gabinete do ódio. O próprio Felipe Martins, numa entrevista, disse que a existência desses militantes de gabinete que, enfim, buscavam atingir adversários, foi assim que a pergunta foi colocada, era um delírio completo. E está aí a confirmação de absolutamente tudo. Então você tem essas figuras, o Tércio, o Martins, o Carlos Bolsonaro, parte dessa militância ali também ligada ao Eduardo Bolsonaro, a essas figuras que são parte daquilo que se convencionou chamar de área, de núcleo ideológico do governo. E eles próprios, até de acordo com as minhas apurações, são os autoproclamados conservadores, né? Depois a gente vai falar a respeito disso, mas eles até se consideravam os conservadores dentro de um governo dividido ali em outras áreas, que eu acredito que eles sabiam muito bem que em algum momento poderia gerar um problema, poderia gerar um atrito. E é de fato o que aconteceu, é de fato o que tem acontecido nesse momento. É curioso você fazer esse comentário, a ala ideológica do governo, e de fato é mesmo como a gente costuma se referir a eles, né? Ou a ala olavista ou a ala ideológica. Agora, é a ala de comunicação também, né? Se confundem esses dois papéis, o que dá até um certo, a partir do momento que a ala de comunicação e a ala ideológica são a mesma, e isso é uma conclusão minha, não estou tentando de forma alguma te impor ela, me passa uma certa preocupação de doutrinação ideológica. Quando você junta as duas coisas. Você tem essa impressão, não? Não, tenho sim essa impressão de que são pessoas querendo usar o Estado brasileiro para transformar o homem e a sociedade, muitas vezes tentando fazer por meio do Estado aquilo que não conseguiram na iniciativa privada. Então existe um ressentimento também contra as lideranças dos meios de comunicação, cultura, ensino, que não deu a eles o espaço que eles julgam merecer. Então eles despejam todo esse rancor contra aquilo que eles chamavam de establishment, né? E agora eles são parte desse establishment, porque estão no poder, né? Algumas pessoas que fazem parte desses grupos falavam isso, inclusive, a respeito da esquerda, que a esquerda está no poder, mas continua posando de vítima, como se ela fosse alvo aí de forças maiores do que ela. E eles estão no poder, é claro que eles não conseguem controlar absolutamente tudo, e é claro que existe na iniciativa privada a crítica e o trabalho de repórteres, o trabalho de vigilância do jornalismo que precisa ser feito e que incomoda muito. E aí eles tentam transformar aquelas notícias incômodas em fofocas, etc. Começar a disparar esse monte de rótulos a respeito não só das informações e das notícias, como também das pessoas, né? Então disparam um monte de rótulos contra críticos incômodos, contra jornalistas como eu, nessa tentativa sempre recorrente de assassinato de reputação, que mostra, né, apenas confirma tudo aquilo que eu digo e a própria incapacidade argumentativa deles. Porque se você precisa ficar disparando esses rótulos boçais, né, de traição, de casaca, de nova esquerda, de qualquer pessoa que critica o governo Bolsonaro, então é um vendido para o outro lado, né? Você imagina que coisa ridícula, né? Você sabe até pela experiência do governo do PT, estou falando de todo mundo, e agora pelo bolsonarismo, e de uma maneira geral, o que rende mais dinheiro, né, é a bajulação ao poder quando você recebe o dinheiro público dos cargos que você ocupa em relação a isso. Eu cobro pela transparência, por exemplo, em relação às verbas de publicidade para emissoras, para veículos de comunicação que o governo distribui. Eu expus isso durante o governo do PT, ajudei a denunciar, claro que foi um trabalho de vários jornalistas. O Fernando Rodrigues conseguiu, pela lei de acesso à informação,
aquela lista, por exemplo, dos blogueiros petistas, simpáticos ao partido, como eram chamados até de uma maneira amena por alguns veículos, que recebiam verba de publicidade federal, e recebiam justamente porque defendiam as narrativas petistas, e alguns, porque você tinha ali certas nuances em termos de ataques, de maneira de se colocar, mas alguns acabavam atacando também os adversários, os críticos incômodos, né? Eles espalhavam aquelas listas negras contra os jornalistas incômodos. Todos esses expedientes que se tornaram também presentes no bolsonarismo, mas de uma outra maneira. E certas coisas são feitas de uma outra maneira porque as maneiras originais foram descobertas, né? Então aí você precisa criar mecanismos para dissimular esse tipo de escoamento de dinheiro público para aliados de uma maneira mais eficaz. Porque se você revela tudo, você enfraquece o poder da propaganda. Quando a propaganda se passa por jornalismo, como acontece em alguns veículos de comunicação que resolveram passar pano para a sujeira do bolsonarismo, aquilo tem um efeito maior sobre o cidadão inocente e útil, né, como se diz na teoria política, ingênuo, né, sem as ferramentas para avaliar. Se você revela tudo, fica muito mais explícito que certas pessoas estão passando pano para o governo de turno, né, eu estou falando aqui de uma maneira geral, não só para esse governo específico, porque estão ganhando dinheiro com isso. Eu vejo, às vezes, até com certa graça, Pedro, nas redes sociais, as pessoas acharem que fulano ficou louco, fulano está se contradizendo, fulano está em busca de likes e tal. Fulano está ganhando mais dinheiro assim, as pessoas são muito ingênuas, sabe? É simplesmente isso, não tem muita coisa por aí, não. O sujeito, tem muita gente que na transição de governos acaba se revelando, né, mostrando que não defendia a sujeira de um governo anterior em razão de bons princípios e valores que permanecem constantes no seu trabalho, mas em razão de uma conveniência. Naquele momento era mais interessante fazer aquilo, e agora é mais interessante acobertar a sujeira, não detalhar, não esmiuçar as questões que são obscuras e tal. Então tem um monte de gente por aí repetindo chavão sem fazer análise minuciosa nenhuma. Embora eu faria o seguinte argumento com você, e tenho certeza que você não vai discordar de mim. Governos passam e o que sustenta jornalista é credibilidade. Pedro, mas é exatamente isso. Você foi no ponto, é o ponto que eu defendo, é o ponto sobre o qual eu tive que refletir muito ultimamente, mas para mim sempre me pareceu óbvio as escolhas a se fazer nesse sentido. Então, a constância, a credibilidade vem da constância nos princípios, nos valores, na coerência. E isso a médio e longo prazo aparece. Tem pessoas que naquele momento elas ainda estão com uma visão ali muito próxima, no momento em que elas forem quase que obrigadas pelo turbilhão dos fatos a chegarem um pouco para trás, elas vão enxergar com maior clareza. E tem aquelas pessoas que escolhem a escuridão, isso é bíblico, entende? Elas não vão querer enxergar nunca, não vão enxergar nunca. Então você veja quantas pessoas que estão passando pano para a sujeira, a obscuridade, a falta de transparência, as questões em relação às investigações e as medidas para tentar bloqueá-las, a sabotagem ao combate à corrupção, quantas pessoas que estão fazendo isso vão ter moral para julgar as decisões de um governo futuro que venha a incorrer nessas mesmas coisas. Eu vou ter, porque eu fiz isso durante o governo do PT, eu estou fazendo isso durante o governo Bolsonaro, e se algum outro presidente, algum outro governo incorrer nisso, eu vou continuar fazendo. Né? Então, para mim, isso é absolutamente claro. É claro que o Brasil pode vir a ter, a gente faz o trabalho possível para que o país melhore sempre, e pode vir a ter governos melhores, né, que incorram menos ou que não incorram em determinados expedientes. Mas você fazer vista grossa, fechar os olhos para esses expedientes que você criticava antes, isso aí é coisa de gente que se vende, né? Você citou a questão de... Você tem a comunicação que é promovida de dentro de gabinete,
E você tem os órgãos satélites. Isso. Entre os órgãos satélites existe aqueles que são bolsonaristas no talo, de pessoas ou veículos que foram criados por conta. Você cita na sua reportagem o Alan dos Santos. Mas ele não é o único. Tem o Bernardo Kuster, existe uma série. Tem agora aquele site que foi criado pelo próprio Olavo de Carvalho, né, o Brasil Sem Medo. Então você tem uma série de veículos que são declaradamente ligados a esse grupo ideológico. Como é que funciona a reação, como é que funciona a ligação entre o governo e esses veículos todos? São conversas constantes? Como é que funciona isso? Tem pessoas, essas pessoas que você está citando, elas já têm uma relação anterior à eleição, são pessoas que se aproximaram muito nessa época de preparação para a campanha de 2018, e elas têm ali vários interesses em comum. Você tem alguns blogs, alguns canais, que mesmo o dono não sendo um militante de gabinete, ele tem um repórter, entre aspas, porque eu não considero repórter, mas ali um militante, que é um militante lotado em algum gabinete. Né? Essas pessoas também conseguem, justamente pela repercussão que toda a militância junta dá ao seu trabalho, lucrar aí com canais de YouTube, com monetização, etc. Mas existe, de fato, essa união aí de pessoas em vários setores, com várias funções estratégicas dentro disso que eu estou chamando, de uma maneira geral, de esquema de poder. E há, claro, ali pequenas dissonâncias em relação aos seus interesses individuais mais imediatos ou mais a longo prazo. Aí teria que ser o caso de analisar cada situação específica. Mas existe muito esse ressentimento em relação a uma certa elite, né, que dominava o establishment, boicotando ideias contrárias, e aí também há várias nuances, daqui a pouco a gente pode entrar nisso, e tem também um oportunismo de você aproveitar aquele momento para ganhar a visibilidade que você nunca conquistou, mas existe dentro dessas pessoas, não estou dizendo que não existe, os seus ideais, com os quais, obviamente, eu não compactuo. Né? Então, acho que eles têm ali essa ideia de transformar a sociedade daquela maneira, com as ideias que eles pregam, né? Mas de uma maneira que a gente tem visto que não recorre ao diálogo, que busca sempre a destruição do outro, que tem um quê revolucionário, né? Que às vezes é com sinal invertido. Então, o Anthony Quinton, por exemplo, chamava o reacionário de revolucionário do avesso. Então, você tem essas figuras aí dentro da teoria política do reacionário que idealiza um passado ao qual ele quer voltar, e o revolucionário que idealiza um futuro que ele quer alcançar, e os dois têm em comum essa perspectiva de que os fins justificam os meios. Então, os meios radicais podem ser usados, eventuais mentiras, eventuais atrocidades podem ser cometidas em nome desse ideal. Então, isso aparece, e a gente vê a própria atitude dos militantes ajudando a espalhar mentiras, meias-verdades e tal, para legitimar esse projeto de poder. Quer dizer, temos finalmente um candidato que se apresenta. Eu nem gosto de falar que eles são aquilo que eles dizem que são, né? Mas na cabeça deles, finalmente temos um governo de direita, um governo conservador, que eu não considero esse pessoal conservador, e agora é preciso lutar com todas as forças para defender isso. Se você pegar, por exemplo, tem o Olavo de Carvalho em 2014, eu acho que o Alexandre Borges, na entrevista que deu para você, lembrou, inclusive, esse ponto só. Eu vou lembrar uma outra coisa, que ele defendeu a candidatura da Denise Abreu, que hoje, aliás, saiu uma notícia, ela voltou a ser empregada no governo Dória, o Dória que tinha afastado ela depois de uma denúncia por suposto envolvimento com propina, e aí parece que
caiu por falta de provas e ela voltou a ser empregada lá. Mas ele fazia esses encontros virtuais, aí teve um momento com a família Bolsonaro, com o Jair Bolsonaro, com o Carlos e com o Flávio, e ele estava falando ali da importância daquele momento de unir a direita contra os candidatos esquerdistas. Você sabe que teve aquela declaração do Lula em 2009, se eu não me engano, dizendo que não temos candidato à direita, olha só que beleza, né? Não é fantástico isso? A expressão que ele usou, não é fantástico isso? Todos os candidatos são de esquerda. Então, o Olavo de Carvalho falava naquele momento que era preciso unir as forças da direita, eles tinham um projeto conjunto, e que era necessário formar justamente uma militância, porque o poder do eleitor, o eleitorado, de um modo geral, ele tem um poder difuso, e a militância tem um poder dirigido, quer dizer, você precisa de uma militância para ficar defendendo aquele político, aquele líder, aquele grupo político-ideológico o tempo todo, né, focada naquilo. Então isso precisava ser construído, porque não adiantava você conquistar o poder se você não tivesse isso, porque aí a militância do adversário poderia destruí-lo e tirá-lo do poder se você simplesmente ganhasse um cargo. Mas se você tivesse uma militância organizada para defendê-lo, para apoiá-lo, para dirigir esse poder o tempo todo, você conseguiria suportar e, de repente, conseguiria fazer as coisas. Então, você vê que isso ele já dizia ali em 2014, a candidatura da Denise Abreu, obviamente ninguém deu bola para ela, não teve força nenhuma, mas houve, desde então, ali a construção dessa militância bolsonarista, desse objetivo ali da família Bolsonaro, aos poucos, aos trancos e barrancos, nada assim tremendamente consciente, mas umas coisas que foram acontecendo, e com o Olavo falando aquilo, e a aproximação da família Bolsonaro com ele, deu ali uma direção, um norte para que eles formassem isso, que a gente vê se concretizar agora, e vê também, né, os desdobramentos de ganhos de cargos, etc., e poder dentro do governo, com todos os ruídos que esse pessoal causa, né, porque aí você tem a necessidade de agradar outros nichos do eleitorado, do próprio país, setores econômicos, etc., aí você precisava ter ministros técnicos, mas aí você tem essa convivência completamente ruidosa entre pessoas técnicas que já têm um currículo, que já conquistaram um sucesso e realizações dentro da iniciativa privada ou até no Poder Judiciário, como o Sérgio Moro, por exemplo, convivendo com aquelas pessoas absolutamente ressentidas, querendo acabar com tudo isso que estava aí e sem trazer uma solução construtiva. A gente tem visto durante o governo Bolsonaro uma dificuldade muito grande em realizar, em construir, e uma facilidade muito grande em, eu não digo nem destruir, porque não digo que eles consigam isso realmente, né? Mas essa tentativa recorrente de destruir. E se você, Pedro, até entrando já um pouco no tópico da comparação do conservadorismo com o bolsonarismo, se você pega, por exemplo, o livro Pensadores da Nova Esquerda, do Roger Scruton, se você vir, por exemplo, a introdução que ele faz no capítulo sobre Foucault, ao descrever o esquerdista moderno, que era ali o que ele estava chamando de nova esquerda, ele descreve características que são absolutamente aplicáveis ao bolsonarismo. Quer dizer, a necessidade de você ter um inimigo constante, de você lutar pela sua destruição. O oponente escolhido ali pela nova esquerda, de acordo com essa visão do Roger Scruton, era o burguês, e agora você tem pelo bolsonarismo isso que eles chamavam de establishment, aí tem várias nuances também, mas eram essas elites esquerdistas que não queriam o bem do povo que eles dizem representar. Eu estou falando demais, você me interrompe que eu posso acelerar. Não tem problema. E essa conversa me interessa, embora essa coisa do ataque constante ao establishment, seja vindo da esquerda, seja vindo da direita, eu costumo chamar de populismo mesmo. Sim, é o populismo. Vocês falaram disso na entrevista com o Alexandre, eu vi, exatamente isso. São lideranças dizendo que as elites que dominam ali o establishment político, cultural, etc., elas não representam os verdadeiros anseios do povo. O que acontece é que
como acontece em geral no bolsonarismo, é que existe uma parte verdadeira a respeito da descrição de uma realidade e existe aquilo que eles precisam fazer para encobrir a sua sujeira e para encobrir eventuais incompetências e para tentar destruir a reputação dos adversários. Então, por exemplo, havia realmente uma lacuna de representatividade na política, pelo menos mais combativa, em relação a vários pontos que as próprias pesquisas, que muitas vezes eram consideradas esquerdistas, mostravam há muito tempo. Então, toda essa parte mais considerada de costumes, as pesquisas mostravam que a maioria da população brasileira, eu já fiz uma lista, já fiz artigo a respeito disso, era contra a legalização das drogas, era contra a legalização do aborto, era a favor de penas mais duras para os criminosos, e todos esses itens, era a favor da redução da maioridade penal, e tinha ali um certo balanço em relação à pena de morte, porque aí, dentro até do campo da própria direita, existe uma discussão nesse sentido. Mas naqueles outros pontos, havia ali todo um nicho de bandeiras que não estavam sendo erguidas por ninguém. E o bolsonarismo foi e pegou essas bandeiras, e a gente dizia isso, né? E faltava lideranças políticas para empunhar essa bandeira. O que o bolsonarismo fez? Empunhou essa bandeira e conquistou uma certa representatividade em relação a isso. Mas é claro que não foi isso, sozinho, avulso, que fez o Bolsonaro vencer a eleição. Você teve uma série de fatores, uma confluência de fatores que fez com que ele chegasse ao cargo onde ele chegou. Você teve a Lava Jato, ali principalmente a partir de 2014, mostrando os esquemas de corrupção do petismo, que nós, na internet, colunistas, já denunciávamos da maneira que dava. Houve isso também, o desenvolvimento tecnológico das redes sociais, da internet como um todo, permitiu justamente esse espaço para vozes dissonantes daquelas que estavam nos meios de comunicação e cultura. E, de fato, havia um predomínio muito grande da esquerda, ou pensamentos mais à esquerda, ou pelo menos uma ausência de visões mais conservadoras e que trouxessem as referências conservadoras internacionais dentro desse debate público dos meios de cultura. Então, na internet, a gente pôde falar muita coisa a respeito daquele establishment político e cultural que não era dito dentro dele. Então, isso é o que vocês estavam chamando de contracultura também. E havia muita verdade ali, verdades que, assim como o Facebook comprovou ali a militância de gabinete, a Lava Jato confirmou aquilo que estava sendo dito. E havia, pelo menos ali durante os governos Lula, no governo Dilma, já melhorou em relação às denúncias a respeito da corrupção na imprensa, mas havia ainda muita benevolência, havia ainda muito pudor em se criticar como um oportunista que estava ali desenvolvendo esquemas de corrupção, alguém que era um operário, que era representante da esquerda, que foi torturada no regime militar, etc. E é isso que as pessoas realmente conservadoras, da tradição burkeana, kirkiana, elas não podem fazer agora, que é você fazer vista grossa à sujeira de um governo de direita por um corporativismo ideológico e político. Eu considero isso de uma imoralidade tremenda, e eu, durante inclusive os governos do PT, elogiei, mesmo que não concorde com tudo aquilo que falam, ou com todas as atitudes, mas a gente elogia aquelas declarações e atitudes corajosas e corretas daqueles esquerdistas que até participaram da luta armada e que reconheceram as atrocidades cometidas pela esquerda na própria luta armada e também, em alguns casos, a corrupção petista. Então teve vídeos até que viralizaram muito, eu ajudei a popularizar, um deles fui eu que tirei ali de uma entrevista original, o caso do Eduardo Jorge, deu uma entrevista para o Bruno Torturra, do Mídia Ninja, e eu peguei lá aquele trecho em que o Eduardo Jorge está falando, olha, é preciso dizer toda a verdade, havia atrocidades iguais ou até piores na esquerda durante a luta armada contra o regime militar, do que no próprio regime. Havia
inclusive, há pessoas que dizem que estavam lutando por democracia. Não, estavam lutando pela ditadura do proletariado. Fernando Gabeira é outro que fez isso, fez muito bem. Então, assim, esses exemplos nesse sentido, eles precisam ser, nesse ponto, nesse aspecto, repetidos agora por aquelas pessoas corretas. Então, há vários esquerdistas as pessoas à direita elas podem ter discordâncias a respeito de certas ideias, e aqui eu estou falando da esquerda de um modo geral, não estou rotulando qualquer um desses que eu estou citando, porque há sempre muitas nuances por aí. Mas, até perdi meu raciocínio, fui fazer um parêntese, mas muitas dessas pessoas, às vezes, têm uma discordância, eu lembrei aqui. Você tem uma discordância com elas no campo das ideias, etc., mas muitas vezes são pessoas sinceras a respeito da sua experiência individual direta. Então o sujeito viveu aquilo ali, o sujeito testemunhou certas coisas e ele não mente a respeito daquilo. Aquilo que ele viu, aquilo que ele testemunhou, ele fala, olha, foi assim. Entende? Então é um relato, é um testemunho de uma importância muito grande. E aí você, no campo das ideias, abstrações, soluções para determinados problemas, você tem certas divergências. Eu lamento, muitas vezes, que no debate público brasileiro se percam as nuances e se odeiem as pessoas como um todo, e se exaltem as pessoas como um todo, ou se reprovem, né? E isso é uma das coisas mais emburrecedoras que existem, a ponto de chegar a isso, né? Você é um traidor, porque se deve fidelidade a uma determinada pessoa, quer dizer, você não tem as suas posições, os seus princípios e os valores que vão ser usados para as análises específicas. Não, você está junto daquele grupo. Então a gente já está numa cultura tribal de embate de facções. Pois é, deixa eu aproveitar aí esse seu longo arco aí de raciocínio. É isso mesmo. Existe, e há bastante tempo, um amplo eleitorado conservador no Brasil que não encontrava nem no PT, nem no PSDB um espelho para suas ideias. Não encontrava mesmo, claro, nitidamente. E, de fato, essa é uma preocupação muito antiga do Olavo de Carvalho. Ele fala há muito tempo disso é preciso construir uma militância de direita. E ele, evidentemente, tem uma responsabilidade enorme pela formação de uma geração de pessoas que pensam como conservadoras e que se enxergam como conservadoras. E eu não estou... Se enxergam. Hã? Eu diria que se enxergam. Não, mas olha, eu estou até pintando... Eu não estou falando de bolsonaristas, não, tá? Eu estou falando no sentido mais amplo. Sim, e aí não quero entrar no mérito de se as pessoas são ou não são. Sim, claro. Porque aí começa a ficar aquela zona cinzenta do... Claro. Eu queria que você falasse um pouco, porque você editou o livro que é a coleção que meio que institucionalizou o Olavo como o principal pensador de direita brasileiro, pelo menos numa determinada geração. Ele já tinha, desde a década de 90, uma participação ativa aqui no Rio de Janeiro, dando cursos, tudo mais. Depois, naquele mundo, o fórum de UOL, Orkut, ele começa a encontrar um grupo maior de pessoas fora do Rio. Ele produz muito, aí tem aquela coisa, podcast, começa a fazer o curso dele em vídeo. Mas tem uma coisa de institucionalização quando você começa a se tornar um autor que vende muito, né? É claro que o Imbecil Coletivo vendeu muito nos anos 90, mas aquilo foi uma explosão e sumiu. Tem um momento ali que, na Record, você começa a ter essa ampliação, né? E aí vira não mais uma explosão, mas uma coisa consolidada de vários autores que vão sendo publicados. Isso começa com o Olavo. E que encontra um público interessado naquilo. Como é que foi essa experiência? Como é que você vê esse arco do personagem Olavo de Carvalho?
Foi até bom você tocar nesse assunto logo depois de eu falar a respeito da falta de nuances e de como as pessoas, muitas vezes, elas só entendem a adesão completa, incondicional, ou o repúdio 100%. Elas só entendem atacar ou defender. Elas só entendem aprovar ou reprovar uma pessoa inteira, um grupo inteiro, uma obra inteira. E isso é absolutamente emburrecedor. A minha vida intelectual, ela começou muito antes de eu entrar nessa seara política, né? Então, eu lia literatura, muita literatura, estrangeira, brasileira. Escrevi até um texto em homenagem ao Rubem Fonseca, quando ele morreu na Cruzoé, porque foi um dos autores nacionais contemporâneos que eu li muito, mas li também aqueles que deram origem, inclusive, a certas vertentes nas quais o Rubem Fonseca atuou. Então, o Olavo, por exemplo, ele tem a obra dele de crítica cultural, registrada principalmente por meio dos seus artigos jornalísticos. Ele passou por vários jornais, e você tem a obra dele de filosofia propriamente dita, obviamente gera uma série de críticas, é filósofo, não é filósofo e tal, esse debate que não é para aqui. E você tem a parte de história da filosofia. Então, assim, eu fiz uma coletânea, uma antologia dos artigos jornalísticos do Olavo de Carvalho, que é justamente essa parte da obra dele sobre crítica cultural. E essa parte da obra dele sobre crítica cultural tinha diagnósticos que eram muito certeiros, que eram muito precisos. É óbvio que num livro como O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, que eu organizei, que tem mais de 600 páginas, qualquer pessoa pode ter discordância com um parágrafo ou outro, com vários artigos, com cada um de acordo com a sua visão de mundo. Mas há certos fatos ali que a própria história recente do Brasil mostraram que são inquestionáveis. Então tem ali um diagnóstico e claro que foi uma das pessoas que mostrou o que havia por trás do petismo, das relações do PT e ajudando, inclusive, a desfazer essa aura que o Lula teve ao chegar ao poder, como aquele operário que finalmente vai entrar ali no meio antes dominado pelas elites, né, que sempre foi a narrativa petista. Então, o que acontece? Quando você falou até interessante, né, que o imbecil coletivo teve um boom e tal, depois o Olavo ficou editado por pequenas editoras e tal, e não veio mais à tona assim, de uma maneira tão avassaladora no debate público, até que chegou o Mínimo. É que o Mínimo chegou também num momento muito certeiro, muito oportuno, que era esse momento. Ele foi lançado em agosto de 2013, né? Então você vê, ele é anterior ali ao crescimento da Lava Jato, já havia muita insatisfação com o petismo, então havia ali muita demanda reprimida por um outro tipo de análise, por um outro tipo de crítica, por um outro tipo de visão, enfim, precedeu a derrocada do governo Dilma Rousseff, fraudes fiscais, manifestações. Aliás, ele veio logo de maneira subsequente às manifestações de 2013, né, que geraram, e aqui não é nem no aspecto político da relação, mas elas geraram muita comoção nacional. As pessoas foram às ruas, teve quebra-quebra no começo, black blocs e tal, não sei o quê. Daqui a pouco aquelas manifestações de rua já descambaram para um outro lado e viraram manifestações contra a corrupção e tal. Então, começou com lideranças de esquerda, daqui a pouco estava com lideranças à direita. Mas aquele momento, até para mim, como colunista, eu escrevi, por exemplo, em junho de 2013, um texto que é Passe Livre para a Delinquência, porque já havia ali certos esquerdistas, nesses blogs e tal, poetizando o vandalismo. Então, estava dizendo, olha, se isso continuar assim, porque certas coisas começam na vida intelectual e daqui a pouco elas têm o pensamento transmutado em ação. Se isso continuar assim, vai gerar mais delinquência. E gerou. Teve o assassinato do cinegrafista Santiago Andrade. E eu estava lá desde o começo falando, olha, é isso que vai acontecer. Né? Enquanto outros, tipo Marcelo Freixo, por exemplo, não estava fazendo juízo de valor, quem sou eu para fazer esse tipo de juízo. Eu critiquei muito por causa disso.
Mas aquilo trouxe muita gente que não entendia nada de política para o debate público político, tentando entender aquela confusão. E o Mínimo veio logo em seguida, mostrando, olha, o que aconteceu até aqui na história recente do Brasil, qual é o quadro. E aí vem a questão até pessoal minha, agora voltando, como é que foi o contato com a obra do Olavo, por que organizar o Mínimo. O Olavo escrevia no Globo, quando eu era moleque, eu lia o jornal impresso, como lia vários outros, e ele lia aquela seção de colunas e tal, mas não foi ali que ele me chamou mais atenção. Depois ele começou a ser citado uma vez ou outra por algum autor e tal, e eu acabei encontrando a obra dele. E o que mais me despertava interesse na obra do Olavo, que eu encontrei em razão da análise política daquele período do petismo, eram mais as questões existenciais, porque ele voltava a determinados fundamentos. Hoje é importante voltar até para descrever a própria militância bolsonarista. Então, o fundamento, por exemplo, do próprio imbecil coletivo, ali adaptado ao imbecil juvenil, quer dizer, daquelas pessoas jovens que, para pertencer a determinado grupo, vão adquirindo os mesmos vícios da patota, vão copiando a sua maneira de falar, copiando a sua maneira de vestir e muitas vezes suprimindo a própria personalidade. E esse fenômeno era um fenômeno que fazia parte da minha observação e da minha experiência social. Eu via isso acontecer na escola, na rua, no clube, nas festas, as pessoas perdendo a sua personalidade para integrar patotas. E talvez por traços de personalidade que eu tenho, eu nunca fui esse tipo de pessoa e via com um certo desconforto essa formação de patotas. Mas é essa formação da juventude que muitas vezes vai até a vida adulta e até as pessoas ficarem velhas. Elas ficam presas àquelas mesmas ideias do seu próprio grupo social. Então, as pessoas conhecem algumas pessoas, ficam amigas e depois elas não querem mudar de opinião porque elas sabem que vai haver o incômodo, que vai haver a cara feia do seu amiguinho, da sua amiguinha. Então, muitas vezes, a gente vê isso agora no bolsonarismo, tem pessoas que ficaram amigas de toda uma trupe e elas, para reconhecer que houve uma rachadinha no gabinete da Alerj, do Flávio Bolsonaro, ali centralizada pelo Fabrício Queiroz, isso gera toda uma problemática na vida pessoal, porque são as relações que ela construiu. Então é muito humilhante. Mas o próprio Olavo, né, em relação a isso como um todo, ele falava da importância da auto-humilhação, do auto-vexame para o crescimento individual, para o crescimento da própria consciência, para o desenvolvimento da própria consciência individual em meio a essas correntes coletivas, né? Então isso tudo me interessou muito, assim como o texto sobre vocação, por exemplo, que era justamente aquilo que eu coloco em prática hoje, né? Que você fazer algo mesmo sabendo que aquilo pode te dar um monte de dor de cabeça, que aquilo pode ser algo que todo mundo está contra, etc., mas que você sente aquela responsabilidade individual de fazer, de cumprir, que é o seu chamado, né? E ele falava várias outras coisas em relação à vocação, por exemplo, de você ter uma certa imunidade para algumas coisas. O médico precisa ter uma certa imunidade para aguentar ver tanto sangue, né? Isso está presente ali na vocação dele, quer dizer, alguma habilidade, algum dom. O advogado ele precisa conviver com criminosos, por exemplo. Um jornalista, num mundo contemporâneo, ele precisa ter carcaça, precisa ter casca grossa, precisa aturar esse bando de militantes virtuais que ficam disparando essas mentiras sobre a nossa vida pessoal, sobre a nossa vida profissional. Senão a pessoa não aguenta. E eles tentam fazer justamente que a pessoa não aguente. Então isso tudo na obra do Olavo me interessava muito e me interessava para mostrar para as pessoas do meu meio social. Olha aqui, até para trazer aquelas pessoas para não perderem a sua personalidade. Aos poucos, com todos os meus estudos, eu consegui enxergar ali na obra de crítica cultural do Olavo vários aspectos que eu dividi no livro em temas. Então tem essa parte sobre o desenvolvimento da personalidade que eu considero importante até hoje,
a questão existencial mesmo, de formação da personalidade, questão vocacional, aí entra as questões sociais, culturais, as questões democráticas, as questões políticas e intelectuais. Então o livro ele é dividido em temas, cada capítulo tem um nome, juventude, vocação, cultura, democracia, etc., e ele vai fazendo uma escadinha ali no nível cultural das pessoas. É claro que cada um tem a sua visão de mundo e pode discordar, mas considero até hoje um livro que merece ser lido, porque é uma descrição de um certo período e é uma visão diferente daquela que era a dominante no período. É claro que tem visões ali sobre a política americana também, as pessoas podem concordar, podem discordar, mas tem ali um núcleo muito importante. E, lamentavelmente, agora a gente vê o bolsonarismo repetir muitas coisas que estavam sendo descritas ali pelo exemplo que havia de mostruário na arena política das patotas de esquerda, né? Então, assim, além disso, Pedro, desculpa me estender, porque cada item que me levou ao livro e que o livro despertou renderia aí muito tempo para explicar. Além disso, com esse desenvolvimento das redes sociais, da internet, o começo ali dos blogs e vários autores à direita, ou liberais ou conservadores, etc., escrevendo blogs na internet, começou muita gente a falar sobre o petismo aquilo que o Olavo de Carvalho já falava há bastante tempo. Então eu, por uma questão de personalidade, de humildade, a gente precisa respeitar aquelas análises que foram feitas por aqueles que nos precederam, né? Então, olha só, o que existe a respeito desse assunto que foi falado no Brasil recentemente e que ainda estava bagunçado, porque assim, eu, por exemplo, adoraria ter organizado a obra do Diogo Mainardi, e eu falava isso, elogiava o Diogo muito antes de trabalhar com ele, então eu fico perfeitamente à vontade, só que o Diogo já tinha organizado o livro A Tapas e Pontapés, uma coletânea de artigos dele. Então eu fui organizar do Olavo porque todos os artigos dele, que eu lia bastante, buscando sentido, etc., eles estavam desorganizados num site, empilhados, assim, páginas e páginas que você vai colocando setinha, sem nenhum tema, sem nenhuma conexão de um artigo com o outro, etc. Então eu fiz essa conexão, mastigando aquele conteúdo para pessoas leigas, para pessoas novas. E aquilo foi usado, evidentemente, nos movimentos contra o PT. Agora, daí a você concordar com todas as atitudes do autor depois da publicação do livro e com a sua atuação no debate político, aí são outros 500, né? Só que as pessoas no Brasil, muitas vezes, elas querem associar você a tudo ou a nada e não tem nuance nenhuma. Então, 2014, só para voltar ao que a gente estava falando antes, foi lá, Denise Abreu, o Olavo estava fazendo campanha, pedindo voto para ela e tal, eu não dei a menor bola. Em relação ao impeachment, por exemplo, o Olavo era a favor da cassação do mandato, achava que não devia ir pela via institucional do impeachment, criticou, atacou, aí começou polêmica na internet com as pessoas que estavam ali apresentando isso para o atual presidente da Câmara, Eduardo Cunha e tal, e eu era a favor da via institucional, inclusive porque não é que eu fosse contra a cassação do mandato, eu era a favor, porque a via roubalheira, ela teve uma influência na eleição, tanto que se convencionou chamar depois a não cassação da chapa Dilma Temer de ela ter acontecido por excesso de provas, né? Mas eu era a favor do impeachment justamente porque a cassação do mandato era incerta e dependia do Gilmar Mendes e da sua trupe no Tribunal Superior Eleitoral. Como é que o povo brasileiro que estava nas ruas, já mobilizado, ia falar assim, não vamos pressionar políticos que estão muito mais sujeitos à pressão do que juízes que têm lá o seu cargo garantido, e vamos esperar os juízes decidirem. Quer dizer, aquilo para mim não fazia sentido nenhum. Tanto não fazia sentido que realmente não fez. Houve o impeachment e depois houve a absolvição da chapa Dilma Temer. Então, assim, as minhas divergências de posição e tal, elas sempre existiram no debate político. Organizar a parte da obra de crítica cultural daquele autor com referências importantes e análises importantes sobre aquele determinado período, é uma coisa completamente diferente da atividade de colunista, de jornalista.
Felipe, estamos cruzando agora a faixa da 1 hora de conversa. Então eu quero te fazer uma última pergunta, que é o seguinte: aconteceu tudo o que aconteceu de 2013 para cá. O Olavo, de um autor e muito respeitado como professor por muitos, se tornou também um ideólogo político, seguido por um grupo que de fato tinha o objetivo de criar uma militância política. E estou tomando muito cuidado para não botar palavras na sua boca, não, tá? São todas minhas. Fica à vontade, qualquer coisa eu... Berra. E de este organizador intelectual de um movimento político, tomou um rumo da extrema-direita e se tornou um cara muito preocupado com doutrinação, muito preocupado com ter um pé dentro do Ministério da Educação, muito preocupado com ter um pé dentro da estratégia de comunicação do governo, se não diretamente, indiretamente, através de pessoas, tanto na Esplanada quanto no Planalto, que são muito ligadas a ele. O Felipe Martins é o exemplo mais óbvio, mas não é o único. E bem ou mal, você é um crítico desse governo, você não é o único crítico conservador desse governo, mas você certamente é um dos que vocalizam mais alto. Assim como o PT, a abertura dos escândalos de corrupção para a sociedade durante o governo Lula e durante o governo Dilma tiveram um custo muito alto para a esquerda. Não só para o PT, para a esquerda. Em algum momento, o Bolsonaro deixará de ser presidente. A gente não sabe quando, mas ele deixará de ser presidente, até porque democracias são cíclicas, né? Bolsonaro vai ter um custo para o conservadorismo, né? Desde a ditadura militar, que não se elege um presidente que é identificado com a direita. Porque mesmo o PSDB, que tinha certamente um viés liberal, era um partido de centro. Não era um partido de direita. E Bolsonaro é o primeiro presidente em muito tempo que é um presidente de direita. Qual é, você que se identifica como conservador, como é que você avalia o custo que o bolsonarismo vai ter para esse movimento conservador que começa a se consolidar no Brasil? Você tocou em pontos interessantes e eu quero dividir aqui a minha resposta também em alguns pontos que eu considero fundamentais. O custo que o petismo trouxe para a esquerda também é responsabilidade da esquerda não exatamente petista. Então, aquilo que eu estava falando antes, sobre os passadores de pano, como se convencionou chamar agora, até depois do governo do PT, desgastou muito a esquerda, porque onde estavam os críticos esquerdistas do petismo de uma maneira mais incisiva, tratando da roubalheira petista, tratando do financiamento de ditadura por meio do BNDES, criticando de uma forma mais dura os financiamentos de empresários também com dinheiro público, o aparelhamento do Estado de uma maneira que acabou sendo ruim. Quer dizer, havia uma voz ou outra e tal, mas qual era a impressão geral? Que a esquerda compactua com o PT. A esquerda permitiu isso. A intelectualidade esquerdista, boa parte dela, ela surfou na onda petista, assim como alguns, eu nem considero intelectuais, mas surfaram na onda bolsonarista e conquistaram ali os seus cargos públicos. Houve muito dessa fusão na esquerda. E para que haja um desgaste menor na direita
com a sujeira do bolsonarismo, o que é necessário é haver justamente a sensatez e o espírito crítico dentro da direita em relação àquilo que é intolerável, seja acontecendo na esquerda, seja acontecendo na direita. Porque senão não se tem uma autoridade moral para criticar o pano que o esquerdista passava nos governos do PT. E isso é um trabalho que precisa ser feito. Eu considero que eu estou fazendo a minha parte nesse sentido, inclusive distinguindo os conceitos de acordo com a realidade histórica e atual, porque o que acontece é que os grupos políticos eles têm eles sempre se denominam de uma maneira que os enobreça, né? Isso acontece tanto na direita quanto na esquerda. Então, os bolsonaristas eles se proclamaram conservadores. Aí tem várias razões, mas uma delas foi essa que eu mostrei. Havia esse discurso, que era um discurso do próprio Olavo de Carvalho, de que a população brasileira é majoritariamente conservadora e era preciso surgir aí um grupo conservador para derrubar o establishment atual, essa divisão de PT e PSDB, que, como o Lula disse, eram candidatos à esquerda, como o FHC disse, não havia grandes divergências ideológicas, eles estavam apenas disputando cargos. Isso, inclusive, foi uma reportagem da Vera Magalhães, na Folha de São Paulo, quando ela estava lá. Essa declaração do Fernando Henrique, que é muito usada pelos bolsonaristas. Então, justiça seja feita a outro alvo do bolsonarismo. E até eu, na Veja, fiz um compilado, Pedro, de declarações da alta cúpula tucana, para você ver como eles próprios se proclamam de esquerda. Você falou de centro, mas o partido, em geral, ele era tido como um partido de centro-esquerda. E, pelo discurso dos seus próprios caciques, você sente que eles queriam, na verdade, que fosse um partido realmente de esquerda. Então, em 2015, eu botei lá na Veja, para quem quiser procurar, é um post meu, quando eu era colunista lá, que se chama PSDB disputava com PT, esquerdismo e Odebrecht. Foi quando surgiu ali a delação da Odebrecht, a Odebrecht financiou tanto petistas quanto tucanos, e eu trouxe essas relações. Então, aqui pegando, e tudo está linkado às reportagens. Então, em 2015, o José Serra se disse mais à esquerda que o PT, que classificou de partido de corporações. O Geraldo Alckmin, em 2006, sou mais à esquerda do que Lula. O Aécio Neves, em 2014, para a direita não adianta me empurrar que eu não vou. O FHC, em 2014, sou de esquerda, mas ninguém acredita. O Danilo Gentili, em 2014, entrevistando o Aloysio Nunes, do PSDB, perguntou quem é mais à esquerda, PT ou PSDB? Isso tem até vídeo no YouTube. O Aloysio Nunes respondeu, PSDB. Então, havia aí essa disputa pelo verdadeiro esquerdismo entre o PT e o PSDB, e esse discurso de que quem chegasse com um discurso conservador poderia furar aí esse duelo, né? Bom, essa é uma parte da minha resposta. Qual foi mesmo aqui o ponto central, só para eu pegar, porque eu fui fazer um parêntese. Não tem problema. Desgaste da direita. O custo do conservadorismo. Em relação ao Bolsonaro. Então, eu estava falando do PT e do PSDB, falei aqui dos passadores de pano da esquerda, que eles são corresponsáveis por essa sujeira. Tinha mais alguma coisa que eu queria falar que eu não estou lembrando. Mas, Pedro, para mim é basicamente isso. É você ter a sensatez de fazer a crítica correta daquilo que é inadmissível. Então, para mim, o desvio de dinheiro público, seja em gabinete, seja numa estatal, ele é completamente inadmissível. Há coisas sobre o bolsonarismo também que surgiram depois da eleição. Essa própria investigação, o povo votou sem saber que existia. E não foi nenhum jornalista que descobriu, foi o COAF, né, que depois no governo Bolsonaro foi transferido para o Banco Central contra a vontade do então ministro da Justiça, Sérgio Moro. Depois, por exemplo, veio reportagens mostrando que o Flávio Bolsonaro, aos 19 anos, ganhou um cargo em Brasília, num partido, que era o partido do pai na ocasião, enquanto fazia faculdade no Rio e estágio. Depois dele, o Eduardo Bolsonaro, aos 18 anos, um é o filho 01, outro é o 03, ganhou um cargo em Brasília enquanto fazia faculdade no Rio. Agora você tem investigação sobre funcionários fantasmas também em gabinetes da família. E tudo isso é algo que um conservador de verdade não pode compactuar. E quando você começa a pensar
na sua posição a respeito da realidade política, como um militante, como alguém que está preocupado com os efeitos políticos, esse é um ponto importante. Você não é jornalista, você não é mais crítico cultural, você é justamente o militante. Então eu era jornalista e continuei sendo jornalista. Então eu preciso expor as coisas independentemente do seu efeito político. E quando algumas pessoas que já foram intelectuais, que já foram autores com análises certeiras, etc., estão preocupados em defender um grupo político contra o establishment, eles já não estão mais desempenhando a atividade intelectual de descrição da realidade. Estão ali buscando alguma consequência política, alguma ação prática a respeito de determinada circunstância. E essas pessoas, passando o pano, elas acabam queimando a direita de um modo geral. Então, fazer a distinção do que é realmente a tradição conservadora, com o pai do conservadorismo, Edmund Burke, que foi resgatado pelo conservador americano Russell Kirk, as próprias percepções do Roger Scruton, o próprio pensamento e a vida e a obra do Joaquim Nabuco no Brasil, mais influente dos abolicionistas. Eu escrevi um artigo sobre ele, comparando aqui com a realidade bolsonarista. É até engraçado, Joaquim Nabuco tem 2 livros extraordinários, o Minha Formação e Um Estadista no Império, e em Um Estadista no Império ele descreve o então presidente do Conselho do Brasil, não me engano era esse o nome do cargo, que era o Zacarias. A descrição que ele faz do Zacarias, descrição crítica, ela parece a descrição do bolsonarismo, é muito parecida com a visão crítica que se tem do Bolsonaro hoje, os comportamentos que ele descreve ali. E quando você vê o Minha Formação, em que ele faz uma autodescrição, é exatamente o oposto. O Roger Scruton, quando descreve o Foucault, quando descreve aquela nova esquerda, é muito parecido com o que é a militância bolsonarista também. Então, se você bota isso na tradição, não é condizente, não é coerente. Aí, voltando àquilo que eu estava falando, que os grupos políticos se autoenobrecem, né, em razão dessa perspectiva, era esse ponto que eu queria chegar. É bom lembrar às vezes. Em razão dessa perspectiva de que o conservador poderia furar essa retranca aí de PT e PSDB, eles acharam bonito isso. A maioria do povo é conservador, então nós somos os conservadores que representamos a maioria do povo. É um populismo disfarçado de uma representação conservadora dos anseios populares. Mas quando você vai ver isso na prática, não é o que acontece. Agora, muitas pessoas no Brasil, elas são ludibriadas e são iludidas por retórica, por discurso. Elas não conseguem fazer essa dissociação que eu tento fazer o tempo inteiro no debate público entre a palavra e a atitude, entre o discurso e aquilo que é o fato. Então, o bolsonarismo já tem uma novilíngua, né? E é preciso traduzir essa novilíngua para o idioma português de fato, assim como o petismo se enobrecia e se enobrece até hoje, como Lula se enobrece até hoje, sempre posando de vítima, com uma linguagem fake. E é um dever do intelectual fazer essa tradução. Porque se você não traduz, se você não tem um dicionário do que aquelas pessoas querem dizer com aquelas palavras que muitas vezes são genéricas, elas encobrem todas as nuances, elas têm aqui um pouquinho de verdade, mais uma série de mentira, você vira massa de manobra. Então esse é um trabalho que as pessoas que não querem que a direita fique manchada, mesmo que elas não sejam exatamente de direita, mesmo que elas não sejam exatamente liberais ou conservadores, mas por elas serem democratas e acreditarem na importância da existência das duas forças, a esquerda, a direita e até do centro, no meio, claro, essas pessoas precisam fazer essas distinções. Um grupo político, um grupo de pessoas, que é um grupo social, que de repente entrou no poder do Estado, ele não é representativo de tudo aquilo que ele diz ser, né? E as pessoas precisam ter essa base de princípios e valores e algumas armas, não de fogo, mas intelectuais, quer dizer, algumas ferramentas para não se deixar engambelar. Felipe Moura Brasil, muito obrigado pela entrevista. Pedro, obrigado a você, é um prazer. Falei pra caramba aí a cada pergunta sua. Se você quiser falar qualquer outra coisa, aí fica perfeitamente à vontade e conte comigo também
para qualquer futura participação, estamos aí. Esse trabalho, repito o que eu falei no começo, me desculpe me estender, mas esse trabalho de buscar compreender o outro, esse trabalho que está na própria família de Edmund Burke, né? Nos pais que eram diferentes, e o casamento entre os dois não era exatamente uma coisa simples naquela época, ele já trazia consigo essa percepção de que é fundamental ouvir o outro. Em relação a mim, houve muitas interpretações equivocadas, há muitas interpretações equivocadas. O ano eleitoral é um ano de muita estigmatização, então as pessoas lançam esses estigmas sobre os outros, e eu sou um analista que vai indo de acordo com os fatos e mostrando aquilo que é diferente entre o discurso e a realidade. Muito obrigado. Obrigado a você.